Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Muito bom dia, começando pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Esse espaço onde a gente oportuniza aos ouvintes da Tirol FM, de todo o Vale do Taquari, aqui de Teutônia também, que a gente possa conhecer um pouco mais dos nossos empreendedores, dos nossos empresários. E hoje é com grande satisfação que, não sei se essa denominação seria a mais correta, mas a gente pode falar também no empreendedor pela educação. Afinal de contas, são 16 anos como reitor da Univates. Por si só, falar em 16 anos como reitor e falar de Univates já nos predispõe a pensar em toda essa história e todo o desenvolvimento do Vale do Taquari ao entorno dessa instituição. Ou será que seria o desenvolvimento da Univates ao entorno do Vale do Taquari? Essa é uma pergunta que a gente vai fazer ao reitor Ney Lázari, que hoje é o nosso convidado aqui do Espaço Empreender da Tirol FM. Reitor, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia Vinícius, bom dia também aos ouvintes da Rádio Tirol, e é sempre um prazer nós estarmos aqui para conversar sobre algumas questões da Univates e algumas questões que são pessoais também, que envolvem a minha relação pessoal com a Univates. O senhor é natural de onde, seu Ney? Eu sou de Sério. Sério e de uma comunidade que se chama Linha Data, que pertencia a Sério. Eu fiquei lá até os 12 anos, até a 5ª série primária, né? E depois eu saí, estudei com os padres franciscanos aqui em Daltro Filho, né? Durante 3 ou 4 anos, 3 anos que foi aqui em Daltro Filho, e a sequência era em Taquari. Aí fiquei mais o segundo grau da época, né? O ensino médio, eu fiz em Taquari, e depois vim para Lajeado e acabei fazendo então o curso de economia na própria Univates no final dos anos 70, né? Então minha relação com a Univates começa como aluno em 78. Isso, 78, me formei em 82, aí eu saí fazer mestrado. A Univates me propiciou isso naquela época, eu sequer sonhava em fazer o mestrado, mas a própria instituição ofereceu essa possibilidade. Fiz um mestrado em economia na URGS e já comecei a trabalhar. A forma da Univates me ajudar, eu me formei em 82 e em 83 fui fazer o mestrado na URGS. Então, mesmo que seja público e gratuito, mas a pessoa tem que se manter, né, de alguma forma. A forma que a Univates arrumou naquele momento para que eu pudesse me manter foi me dando uma disciplina. Então eu lecionava às sextas à noite, e com o salário que eu ganhava de uma disciplina eu conseguia me manter estudando em Porto Alegre e fazendo mestrado em Porto Alegre. Aí durante 2 anos eu fiz esse esquema, ficando em Porto Alegre e dando aula às sextas à noite. E em seguida eu acabei assumindo com 40 horas na Univates e estou lá até hoje, né? Então isso são 33 anos de instituição. Na época eu comecei a atuar no curso de economia, dando aulas de introdução à economia, de microeconomia, macroeconomia e outras coisas. E em seguida fui assumindo cargos, coordenação de curso, diretor. Na época tinha faculdade, fui diretor de faculdade e participei de todo esse processo de transformação junto com uma equipe boa, né, que nós temos lá. Participei de todo esse processo de crescimento da instituição desde o final dos anos 80 até hoje. Exatamente, é um processo realmente que salta aos olhos, né? Se a gente for analisar num curto espaço de tempo, a Univates que vai fazer completa 47 anos, daqui a 3 anos está completando 50 anos. Bom saber que o senhor também foi seminarista, temos algo em comum. Mais uma vez temos algo em comum. Mas, reitor, falando desse processo, né? Quando o senhor entrou na Univates, qual é a diferença? Era um outro momento, todo o cenário, né? Estávamos saindo de uma ditadura militar, todo o cenário educacional, econômico era diferente. Mas dá para traçar um paralelo com o atual momento? Eu diria que não é exatamente um paralelo, mas para a gente pensar um pouco, né? Eu vinha de uma formação católica de seminário. A gente tinha já uma preocupação, digamos, social. Eu participava de grupos de jovens. A gente tinha brigas com os mais igrejeiros, né? Embora a gente fosse da igreja também, dentro dos grupos de jovens e tudo mais. Então
havia uma vontade, digamos assim, de mudar o mundo, que era aquela vontade da nossa geração, o final da ditadura militar, essa coisa toda. E meus pais eram professores, né? São aposentados hoje, mas os dois foram professores durante a vida toda. E acabei me encaminhando para isso um pouco, claro, porque tinha essa influência de casa, mas meio que as coisas foram acontecendo de forma automática também. Mas acho que eu vi ali, em trabalhar com educação, com ensino, o jeito de mudar o mundo, a minha forma de fazer com que essas coisas fossem acontecendo. Primeiro, dentro da sala de aula, com um aluno que está ali, que tu pode conversar, que tu pode discutir, que tu pode de alguma forma influenciar na própria formação dele, e com o tempo vendo que uma instituição como a Univates, ela é uma grande ferramenta, né, de desenvolvimento de uma região, de crescimento econômico, de inserção social, de qualificação de recursos humanos. Então, a própria instituição é uma ferramenta de mudar o mundo, né? Então, isso eu acho que influencia muito durante todo esse tempo na minha qualificação, na minha formação. E, claro, um grupo de pessoas, naquele momento, aí, no final dos anos 80, 90, bem já mais velhas do que eu estava lá com meus 20 e poucos anos, onde eu aprendi muito. E com pessoas que também eram muito idealistas, que tinham uma percepção de mundo bastante semelhante à que eu tinha também. E essas pessoas me deram muito incentivo, me deram muita guarida para as coisas que eu estava pensando e estava querendo fazer. Então acho que eu me senti acolhido ali, né? E aquele gesto que a própria instituição tinha feito de financiar o meu mestrado de alguma forma, eu até hoje me sinto devedor, né? Até hoje a Univates abriu portas para mim assim que eu jamais imaginava ou sonhava ter, né? Então, possibilidades de estudar, de viajar, de conhecer gente, de conhecer outras instituições, de participar de debates que jamais seriam possíveis sem estar na universidade, sem estar na Univates. E é claro que a Univates também tem o meu trabalho. Então é uma via de duas mãos também, né? E isso não se mede com salário no final do mês, com qual é o contra-cheque que o cara tem ou coisa que o vale. Claro que isso é importante, a gente vive disso e precisa disso até para comprar o leite para o dia seguinte. E tem que ter isso, senão não dá. Agora, é muito mais do que isso, né? São envolvimentos de causas, do que a gente imagina de um mundo melhor, do que a gente imagina das coisas que podem acontecer. Né? A maior satisfação, né? Dizer isso é meio engraçado, pode ser, né? É andar no corredor da instituição às 6, 7 da tarde, né? Às 7 horas andar pelo corredor da instituição, tu enxergar aqueles alunos todos que estão lá, 12 mil alunos, nem um décimo deles me conhece, eu imagino, mas cada um que está passando ali diz, de alguma forma eu ajudei para que esse cara pudesse estar aqui, para que esse cara pudesse estudar, para que esse cara pudesse mudar a sua vida, e não é eu que vou mudar a vida dele. Estou oferecendo e ajudando a oferecer oportunidades. Quem vai decidir é o indivíduo, cada um vai escolher o que quer das suas possibilidades, do que quer fazer. Então, a Univates é um grande portal de oportunidades. Quando eu estudei na Univates tinha 3 cursos, né? Era Economia, Contábeis e Letras, né? Hoje nós temos 47 cursos. E cursos é uma dessas possibilidades. Tem tantas outras possibilidades na área da pesquisa, na área de trabalhos comunitários, na área de tantas coisas. Então, o que nós fizemos ao longo desse tempo todo na Univates foi abrir esse grande portal onde os jovens, e não só os jovens, mas os jovens, possam escolher o que eles querem fazer e que tipo de vida querem ter depois, que tipo de envolvimento querem ter também com a sociedade, com os seus familiares e tudo mais. Então isso dá um grau de satisfação para a gente muito grande, né? de ver essas realizações. Tem realizações que são materiais, é o prédio e as coisas que estão ali, mas muito mais do que isso são histórias também, né? A gente comentava há pouco também, cada um desses 12, 14 mil alunos que nós temos hoje tem uma história de vida, né? É o sujeito que saiu lá do interior, que fez um curso e que hoje está fazendo intercâmbio internacional num país, às vezes, que não está nesse grande circuito, né? Que fala uma língua complicada e o cara está lá e está se virando e está fazendo.
E foi uma porta que a Univates abriu para que ele pudesse fazer isso. Falando nesse perfil, bom, desses 47 anos de Univates, o senhor tem quase 2/3 voltado à Univates, como aluno, como professor e como reitor. Falando como professor agora, o perfil do estudante, reitor Ney Lázari, mudou muito também nesses últimos anos, o perfil de alunos que vão até a Univates buscar o conhecimento hoje. Nós falávamos aqui, o senhor acabou de citar jovens, outros que às vezes buscam uma formação lá, depois de aposentados, tem casos assim que buscam a formação. Mas o perfil daquele jovem, a pergunta é quando você era estudante, depois quando você era professor e agora como reitor, esse perfil de quem busca o conhecimento na Univates mudou bastante, além de, é claro, ter aberto aí um leque muito maior de cursos, mas o perfil desse aluno, o perfil dessas pessoas que buscam conhecimento, que buscam desenvolvimento na instituição, ele mudou muito também? Mudou enormemente, né? São gerações diferentes, né? A gente tinha, eu acho que estou falando aqui final dos anos 70, 80, né? Primeiro que só tinha 800, 1000 alunos, que era o que tinha naquele momento na instituição. E o pessoal era muito mais, digamos, tranquilo no sentido de o cara entra para a sala de aula, senta e escuta o professor. E deu, acabou. Né? É isso, escuta e o professor está ali falando. O acesso ao conhecimento era muito restrito. Né? Se tu quisesse pesquisar qualquer coisa, tinha que ir para uma enciclopédia Barça, na biblioteca, e ficar lá meia hora até achar o termo que tu está procurando dentro da enciclopédia. Hoje o cara está numa sala de aula, abre o smartphone e vai para o Wikipédia e confere se o professor está dizendo que de fato é a verdade. O acesso à informação hoje é infinitamente maior. Lá, nesses outros momentos, eu acho que em alguns desses outros momentos, havia uma preocupação maior com o que a gente chamaria de causas nacionais, ou com o país como um todo, coisas desse tipo. Hoje também tem um pouco essa preocupação, mas as pessoas às vezes acham que não adianta muito, que não é comigo, isso deixa para lá, essa questão mais política ou coisa desse tipo deixa para lá, todo mundo é corrupto, todo mundo não sei o quê, e acaba não se envolvendo muito com isso, né? Então é uma diferença muito grande nesse sentido. Hoje também as pessoas têm uma relação muito mais fácil, muito mais próxima com os meios os WhatsApp da vida e outras coisas que facilitam essa inter-relação muito mais forte. As possibilidades que se tem hoje, né, são muito maiores também. Agora, talvez lá na essência não mude muito, né? Tá todo mundo procurando o seu espaço, procurando o que vai fazer de fato da vida depois de mais adulto ou mais adiante, né? Há os momentos de insegurança muito grandes, né? Acho que aquela nossa geração, por forças de mercado, de contingência, tinha que amadurecer mais rápido, né? A adolescência acabava 18, 20 anos, né? Hoje a adolescência vai um pouco mais do que só isso. Eu não estou dizendo que isso é bom ou feio, bonito, né? São momentos diferentes e possibilidades diferentes. Na nossa época, por exemplo, o sair de casa era uma conquista, né? Quando chega aos 17, 18 anos, eu já estou morando sozinho, não estou mais com meus pais, estou não sei o quê. Isso era uma conquista, né? Hoje, em função da violência, em função das facilidades também que o mercado oferece, ou que uma instituição como a Univates ajuda a oferecer, ou estar morando em casa com os pais que é uma grande... isso muda, né? Muda muito na concepção e na visão. Eu tenho um filho de 27 anos, né? E eu tenho o maior prazer de que ele fique em casa e esteja lá comigo, né? Coisa que numa outra época os pais iam estar quase que empurrando para fora, né, o filho também. Mas são gerações diferentes. A idade média das pessoas aumentou, né, então é possível também isso. Naqueles anos 70, 80, eu lembro que meus avós morreram com 55, 60 anos, e para mim eles eram muito velhos, né? Na minha cabeça, era uma percepção de que aquelas pessoas eram muito velhas. Cara, eu estou chegando aos 55, 60 anos hoje. E tá jovem. E continuo me achando um guri, né? Então,
Isso mudou, a medicina mudou, as condições de vida mudaram, né? Então há possibilidade de fazer muito mais coisas também, né? E isso é uma coisa que se propicia. E como as pessoas estão vivendo mais tempo e vivendo melhor, e isso não há como questionar, a medicina hoje, a gente tem muitos problemas com o SUS, com o atendimento, isso não tem a menor dúvida. Mas a medicina como um todo e as possibilidades que nós temos hoje, comparadas com 30 anos atrás, são incomparáveis, né? Hoje, melhor do que isso. A gente tem que ter grandes metas, tem que ter grandes projetos, tem que ter grandes causas que deem prazer, que deem motivo para que a gente viva, para que a gente faça coisas e que a gente se sinta bem com o mundo e se sinta bem consigo mesmo. Dizer, eu estou dando a minha parte, estou contribuindo com alguma coisa para que os outros, para que as pessoas que estão em torno de mim vivam melhor ou tenham uma vida mais qualificada e se sintam bem também. E acho que isso é o que mais movimenta, é o que mais move a gente para fazer as coisas que faz no dia a dia. Exatamente. Ney Lázari, reitor da Univates, está conversando com a gente no Espaço Empreender. Ney, como educador, como reitor de uma instituição, o que é hoje, a gente fala tanto em educação no nosso país, né? Infelizmente a gente sabe da falta de valorização de professores, do sucateamento de redes públicas, da escola pública, do fortalecimento de instituições privadas, mas o que, não sei se o termo certo é o que lhe preocupa, eu estou buscando um outro termo e não estou encontrando, na educação do Brasil como um todo. O que te incomoda, o que te move à frente da Univates, mas se formos olhar para a economia numa forma macro, em Brasil, em Rio Grande do Sul, na nossa região, falando do nosso ensino fundamental, do nosso ensino médio, falando em educação como um todo, o que te incomoda no Brasil ou o que te motiva? Eu diria que o que mais me incomoda, e nos últimos tempos ficou bem claro, é a falta de continuidade das políticas, né? Então tu faz todo um planejamento, a questão do FIES, por exemplo. O FIES todo estava montado em cima de um recurso que vinha do pré-sal, né? Então o recurso do pré-sal é extração de petróleo no futuro, porque ainda ela se dá muito pouco agora e vai se dar muito no futuro. Então tu sacava um recurso contra o futuro para financiar alunos que no futuro vão trabalhar, né? Então tu está fazendo uma conta justa, né, com a história do pré-sal. Há essa crise toda no país, especificamente na questão do pré-sal, desanda o pré-sal, porque o preço do petróleo cai dos 120, 130 para 28, 30 dólares o barril, e o pré-sal só é viável acima de 60 dólares, né, porque é muito custoso para extrair o petróleo. E aí desanda todo o FIES, desanda tudo isso. Claro que teria outras fontes para canalizar para isso, mas como o país nesse momento passa por uma crise de vários setores, então uma política que vinha... Pega o caso da Univates, né? A gente conseguiu botar para dentro da Univates de 2.000 a 3.000 alunos que não estariam estudando se não tivesse o financiamento, né? E agora, o ano passado, desanda essa política. Eu tive reuniões o ano passado com alunos da medicina e outros que assim termina a reunião dá vontade de chorar, né? Tu fica assim, esse país prometeu uma coisa para esses jovens e entregou outra, né? Esse país provocou esse pessoal para estudar, para ir adiante, para não sei o quê, e na hora que o cara diz, tá bom, eu vou lá, aí tu diz, agora não tem mais. Aí é frustrante, é deprimente, né? E a gente não sabe o que fazer porque tu tá no meio das contingências que te levam a isso. Então isso é uma coisa que me incomoda, né? De não ter essa continuidade de política, de não ter uma continuidade de até às vezes de princípios e valores que se mantenham ao longo de algum tempo e que a gente consiga planejar a vida da gente, a vida das organizações e, no caso, que um aluno também consiga se planejar para fazer as suas coisas andarem, né? Agora, a gente tem grandes desafios aqui pela frente, né? Essa questão do professor, por exemplo, agora falando como educação como um todo e não só ensino superior, e isso é uma mazela que esse país carrega que tem que resolver. Se nós quisermos ser um país mediano ou desenvolvido, né, um dia nós vamos ter que valorizar o professor. Não precisa ser como se valoriza na Coreia ou como se valoriza na Europa ou outros países, mas ele tem que ser muito melhor valorizado. Que passa por salário, sim, não tem a menor dúvida. Isso aí é a primeira questão. Agora, passa por uma qualificação muito maior dos professores, passa por uma cobrança da sociedade,
para que esse professor também se qualifique e esteja a contento. Agora, como tu não remunera a contento, aí tudo o resto fica também, tá, eu não vou te cobrar muito porque tu já está recebendo pouco, então fica por isso mesmo. A gente está formando uma geração inteira, mais vinculada às camadas mais populares e mais pobres, muito mal, né? Muito mal. Então, quem tem recurso acaba colocando os filhos numa escola diferenciada, com professores diferenciados, e vai ter uma qualificação diferenciada e vai ter uma vida futura diferenciada nesse sentido. Então a gente continua tendo aí um certo apartheid, né, aqui no Brasil, que não é por cor nem por raça, mas ele se dá por faixa de renda, né? E quem já não tem uma boa faixa de renda acaba sendo condenado a ter uma qualificação que também é de segundo padrão. E isso acaba mantendo as desigualdades que a gente tem, as estruturas que a gente tem. Então, esse acho que é o maior desafio que nós temos pela frente, de como qualificar, de como trazer esse professor para um outro patamar. O professor, com toda a tecnologia que a gente tem, com todo equipamento, com todos os WhatsApp, celular, etc., o professor é a primeira, é absolutamente indispensável, porque é ele que vai coordenar que tipo de estudo vai ser feito, é ele que vai coordenar a sala de aula, de como as coisas vão acontecer, de como a relação vai se dar entre os alunos. Então não tem como fazer educação sem professor. Não há isso, né? Mesmo à distância. Mesmo que no terceiro grau, por exemplo, tenha muito curso à distância, mas tem um momento presencial e todo cara que estuda no ensino à distância tem um tutor e tem um professor que ele toda hora pode também acessar e procurar. E até porque, né, mesmo em cursos que não... Eu particularmente, se eu for analisar hoje como estudante de jornalismo na Univates, eu penso da seguinte forma: quem era meu professor que dava português para mim lá na sexta série, que é português relacionado com o meu curso. E a gente cria esse apreço por esse professor e as lembranças são, assim como na matemática, assim, em outras áreas também. E que serve de referência não só para conteúdo. Eu às vezes tento lembrar dos meus professores da mesma forma, os que mais me marcaram. Sim, tem os que pelo conteúdo, pela agilidade, pelo conhecimento que tinha, assim por diante. Mas tanto quanto, e às vezes até mais, o cara que deu alguns conselhos pra gente, que alertou para algumas coisas, que lia uma notícia de um jornal e tirava meia hora para conversar na sala de aula, sem ser uma perda de tempo e sem ser um vazio assim, né? Mas de alertar para que a gente, olha, perceba melhor essa leitura, faça aquilo ali de outra forma. E isso marca, de fato. Agora, alguém para fazer isso tem que ter estofo, né? Tem que ter lido, ele como professor, tem que ter buscado esse conhecimento para poder fazer motivação, que é talvez o principal, e se sentir bem no que está fazendo. Bom, gente, conversamos com o reitor da Univates. A última pergunta, obviamente, falar especificamente do centro universitário. 47 anos, como eu já disse, e o Ney Lázari tem 30 e poucos anos voltados à Univates. Qual é a projeção que se faz, reitor? O senhor que participou durante essa semana também do nosso programa O Primeiro Jornal, mas a projeção que se faz em termos de Univates, em rápidas palavras, a gente poderia passar aqui mais algumas horas falando, mas uma projeção que se faz desse ano de 2016, num curto prazo, nessa instituição ao qual o senhor está como reitor. Esse ano nós estamos consolidando a implantação dos cursos de medicina e de odonto, então temos muitos investimentos ainda que têm que ser feitos nessa área, estão sendo feitos, e é o ano também que nós estamos testando novas formas de financiamento para os alunos, que não vai substituir o FIES, mas vamos tentar ver se a gente consegue, a própria instituição, ter algum tipo de financiamento. Nunca vai ser no padrão do que é o FIES, que tinha subsídio, e nem na mesma intensidade do número de alunos que eram atingidos pelo FIES. Mas é alguma coisa que talvez uma meia sola e que ajude um pouco também os alunos. É um ano que a gente acha que não vai ser tão fácil, não vai ser fácil, vai ser talvez mais difícil do que o ano passado, mas eu imagino, e agora vai uma percepção mais pessoal, que mais para o final desse ano a gente consiga, passa o processo eleitoral, essa coisa toda, reverter a curva e a gente volte a crescer e volte a ter um outro ritmo de crescimento, não só a Univates e não só a região, mas o país como um todo, a partir do final do ano e início do próximo ano.
Bom, gente, conhecemos um pouco mais suas opiniões, suas percepções de mundo, acima de tudo. Reitor da Univates, 16 anos como reitor, Ney Lázari. E repito mais uma vez esse número que é expressivo, que é significante, aí há mais de 30 anos com o seu nome voltado à instituição. Ney, obrigado pela sua disponibilidade, tenha um bom dia e um grande ano de 2016 que está começando na forma letiva para todos nós, alunos da Univates. Obrigado também pelo espaço, pelo momento da gente fazer uma pequena reflexão sobre a educação e desejo também a todos um feliz ano aqui de Teutônia, de toda essa região, da Rádio Tirol, ouvintes da Rádio Tirol e a vocês em especial aqui, Vinícius, também. Muito obrigado. Grande abraço. Espaço Empreender, deste sábado vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência e no próximo sábado voltaremos com mais uma entrevista, mais um perfil aqui na programação da Tirol. Até mais! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.